Foi publicada ontem no Diário Oficial da União a lei que torna obrigatória a presença de um farmacêutico em drogarias durante todo o horário de funcionamento. Com a norma, as farmácias deixarão de ser apenas estabelecimentos comerciais e passarão à condição de prestadoras de serviços de assistência à saúde. A nova lei, que entra em vigor em 45 dias, prevê ainda que as drogarias devem ter instalações adequadas sob o aspecto sanitário. O Maranhão lidera o ranking de casos de pênis no país. No estado surge um caso a cada 16 dias. Para falar mais sobre o assunto, o Portal da Assembleia conversa com o Dr. Ronald Coelho, oncologista clínico. Bom dia, doutor. Bom dia, Natália. Seja bem-vindo aqui ao Portal da Assembleia. A que isso atribui aí essa incidência desses casos dessa doença no Maranhão, doutor? Primeiro, a gente precisa contextualizar um pouquinho sobre o câncer de pênis. O câncer de pênis é uma doença que, obviamente, acomete um homem, porque é o único que possui pênis, e é uma doença relativamente rara no mundo, né? Então, no Maranhão, particularmente, uma das causas que se atribui para como principal nessa relevância, nessa estatística, é a baixa nível de escolaridade, o baixo nível de compreensão do que é essa doença. Para você ter uma ideia, o principal fator de risco para o desenvolvimento dessa doença é a baixa higiene. Questão de higiene, falta de higiene. Sim, porque na via básica do desenvolvimento do câncer de pênis existe um processo de inflamação. Então, por algum motivo, por um indivíduo não ter feito a higiene adequada do pênis, não ter lavado água e sabão, você começa a ter desde infecções de repetição até a proliferação de bactérias ou de germes que causam um processo de inflamação crônica no pênis. E esse processo de inflamação crônica desencadeia numa via final o câncer de pênis. Como é que a gente pode identificar, como é que o homem pode identificar esse câncer de pênis, doutor? Ainda há um preconceito muito grande com relação ao exame de próstata, por exemplo? De próstata, sim. De uma forma geral, o homem ele é mais resistente à ideia de fazer consultas periódicas do que a mulher, né? Ele é mais relutante por uma série de condições que vão desde a condição histórica. Teoricamente, o homem é o mantenedor da casa, então ele precisa trabalhar, porque se ele não trabalha, ele não sustenta a família. Existe uma série de condições, mas de uma forma geral, a questão educacional mesmo, a questão sociocultural. O homem é muito resistente, principalmente em mostrar a genitália para outra pessoa, né? Então, assim, o que deve ser feito, né? Teoricamente, durante o banho, todo homem deveria puxar para trás a pele do pênis, que a gente chama de prepúcio, né? Lavar com água e sabão e enxugar bem. Esse hábito tão simples, esse ato tão simples, seria muito importante para a redução desse número de casos de pênis que a gente tem. Agora, doutor, como é que está essa rede hoje de tratamento no Maranhão? Essa política de enfrentamento a essa doença ainda está muito tímida, doutor? Então, vamos contextualizar isso tudo. No mundo, o câncer de pênis é uma doença rara. Sim. Então, é difícil estabelecer ou desenvolver tratamentos para doenças raras. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, essa doença responde por menos de 0,5% dos casos. Em países da América do Sul, como o Brasil, particularmente no nosso estado, em regiões da Índia, ou seja, em áreas de subdesenvolvimento, esse câncer consegue responder por até 10% do número de casos. Qual é o grande problema? O grande problema é que os países que têm abundância em casos têm pobreza em recursos para desenvolver pesquisa, e estudo e tratamentos. Então, a ideia por trás disso tudo é, primeiro, tentar criar um grupo de referência para estudo e tratamento dessas lesões. Segundo, tentar trazer para o paciente um lugar onde ele possa efetivamente se dirigir e ter uma assistência, desde procedimentos de educação e orientação, procedimentos de tratamento adequado e procedimentos de seguimento depois de tratado. Então, um paciente que, por exemplo, trata o câncer de pênis com amputação peniana, esse paciente vai precisar de acompanhamento psicológico. Afinal de contas, para nós homens, o pênis, o falo, é o centro do nosso universo, de certa forma. Então, a amputação desse órgão, de certa forma, cria para o homem a percepção de que ele deixou de ser homem. Esse paciente, mesmo tratando o câncer, ele precisa fazer acompanhamento. Então, a ideia por trás disso tudo é criar um grupo de referência para que a gente possa acompanhar esse paciente desde o primeiro momento, onde a gente tem a suspeição de um câncer, promover o tratamento, a educação desse paciente e promover o acompanhamento até o momento da cura. Agora, doutor, semana passada foi inaugurado aí um centro de tratamento, um núcleo, na verdade, do Hospital Universitário, em parceria com o Hospital do Nurabelo. Como é que vai funcionar esse núcleo, doutor, que o senhor faz parte dessa equipe? Sim.
Primeiro, assim, citar as cabeças do núcleo, né? O núcleo é coordenado pelo Dr. José de Bama Calisto, que é professor do Hospital Universitário, pela doutora Silma Regina, que é professora em genética da UFMA, pelo Dr. Gil, que é patologista do Hospital Universitário, pelo Dr. Leodivan Nogueira, que é presidente da sociedade do capítulo regional da Sociedade de Urologia do Maranhão. A ideia por trás disso tudo é, como a gente conversou anteriormente, é tentar trazer um direcionamento para esses pacientes. Hoje um câncer de pênis, ele é tratado em todos os lugares e não tratado ao mesmo tempo. Porque, de uma certa forma, se ele vai a um lugar que não tem essa equipe multiprofissional apta a lidar com esse problema, ele acaba sendo subdiagnosticado, ou subtratado, ou subacompanhado. E a ideia é que esse paciente possa ter um lugar que ele possa se dirigir e ser referenciado. Então, a ideia inicial é o seguinte: há uma semana, no dia 8, foi aberto um ambulatório dedicado para acompanhamento de pacientes que têm suspeição de câncer de pênis. Sim. No Hospital Universitário. Esse ambulatório ele integra um trabalho de extensão que foi escrito e aprovado no Ministério da Educação pelo Dr. Calisto, um trabalho que vale a pena mencionar, um trabalho que concorreu com mais de 200 trabalhos e ficou em 9ª colocação no país inteiro. Assim, teve uma aceitação muito boa pela parte do Ministério da Educação. E a ideia é criar esses ambulatórios de referência. Então, na semana passada, esse ambulatório foi oficialmente inaugurado no Hospital Universitário. Então, o paciente que tem uma lesão suspeita para câncer peniano ou que tem uma lesão peniana, ele deve se dirigir à Central de Marcação de Consulta do município, CEMARC. Sim. E a CEMARC vai referenciá-lo inicialmente para esse ambulatório do Hospital Universitário e, posteriormente, a gente está viabilizando isso junto ao Instituto Maranhense de Oncologia, o Aldenor Abello, também para o Aldenor Abello. Agora, doutor, assim, para encerrar aqui a nossa entrevista, qual o senhor já falou, mas a gente repete novamente, qual a importância do diagnóstico precoce da doença e também da prevenção para o combate ao câncer de pênis? Para quem está assistindo a gente, para quem pode comentar, assim, o câncer de pênis é uma lesão extremamente fácil de tratar e curar, porque, diferente de outros órgãos do nosso corpo, é um órgão externo. Você não precisa de exames sofisticados para fazer o diagnóstico, você precisa do olho. Então, a grande dificuldade, de fato, é o paciente saber que ele pode ter essa assistência. Então, quem está, sei lá, em Grajaú, em Pinheiro, só para citar 2 municípios onde esse programa de extensão vai buscar os pacientes, precisa saber que ele pode procurar São Luís, que ele pode ter essa assistência especializada. A princípio não há restrição de demanda, então a gente chama isso de porta aberta. Sim. Todo e qualquer paciente que tenha uma lesão suspeita para câncer peniano pode ter acesso a esse atendimento. Ok, doutor. Doutor Ronald, muito obrigada pela sua participação aqui no Portal da Assembleia, pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado, Natália. Bom dia.